E aí eu quero falar agora sobre fundo de investimento imobiliário, os FIIs, tá? Os FIIs, eles são boas opções aí de investimento visando médio e longo prazo, com a expectativa de juros em patamares mais baixos, a melhora e também melhora aí do mercado imobiliário. A gente está vivendo um momento aí de crise, de epidemia, que esses fundos de investimento eles caíram muito. Mas logo após a retomada da economia, esses fundos eles podem vir a retomar o preço de antes, tá? Então, a vantagem do rendimento mensal e isento de imposto de renda ela é bastante atrativa para as pessoas físicas, tá? Como alternativa em investimentos em imóveis físicos. Então, além aí da facilidade de poder negociar suas cotas em bolsa de valores, sem a necessidade de dispor aí de valores muito altos. Então, o que eu quero falar com isso aqui? Que o primeiro passo, os teus rendimentos, você pode hoje, em vez de alocar um capital de 200, 300 mil no imóvel para alugar, obviamente isso não é para você morar, para você alugar e ter uma renda ali de R$ 1.000, R$ 2.000, mais ou menos 0,5%, nem dá isso, 0,4% se você alugar efetivamente, mas nesse imóvel você vai ter aí despesa de IPTU, manutenção, inquilino, uma série de coisas e outra pode ser até a vacância também, né? Você pode não conseguir alugar esse imóvel. Nos fundos de investimento imobiliário, você com muito menos capital, você consegue comprar cotas desse fundo. E esses fundos, o que eles fazem? Eles pegam esse capital e eles investem na compra de shopping, na compra de galpões logísticos, na compra de que a gente chama de salas, lajes, né? São salas comerciais, edifícios comerciais, e eles te rentabilizam através dos aluguéis que eles pagam proporcionalmente à tua cota, tá? Então, a alocação sugerida nesse tipo de investimento é algo no máximo em 7% da tua carteira, porque ela é sim ainda renda variável. Lembrando que se você vender uma cota e houve ganho de capital, você paga imposto desse ganho de capital, tá bom? E aí eu quero falar sobre proteções e seguros, né? O que a gente chama de hedge, fazer o contrabalanceamento da tua carteira e fazer exatamente a convexidade. O que é isso? Caso as ações venham cair, outros produtos financeiros de renda variável, né, ações, fundo multimercados, você tem na contrabalança aqui ativos que eles são o que a gente chama de hedge, eles vão contra o mercado, tá? Quais são esses ativos? Geralmente é o dólar, o ouro e as opções. O dólar ele é importante ter exposição a uma moeda mais forte na carteira como um instrumento de diversificação. E ele é considerado como um hedge, uma proteção de patrimônio. E ele visa blindar a parte aí dos recursos em caso de um cenário desfavorável da nossa economia. O ouro, ele é o ativo aí de alocação de pequena parte do patrimônio apenas, que serve como seguro contra uma crise mundial. E existem fundos aí de investimento em ouro. A gente teve o cenário agora, o ouro vinha trabalhando na casa de 130% e nessa crise, nessa pandemia, ele disparou acima de R$300. Eu estou falando do grama do contrato de ouro de 250 gramas, tá bom? Opções. As opções para quem possui ações, a compra de puts, tá? Que são as opções de venda, serve como proteção de carteira. O que é isso? Imagina eu comprei uma ação aqui a R$20 e a put é o que é? A minha opção de venda a vender a R$20. Caso o mercado caia para 18, 15, R$20, eu tenho a minha opção de venda para exercer a minha venda a R$20. E eu protejo dessa queda aqui, tá bom? É como se fosse um seguro de ações. E aí, em vez de que um cenário de grande queda na bolsa, as opções elas podem se multiplicar e acaba minimizando as perdas aí dos portfólios das ações, tá bom? E aí também é interessante você ter previdência privada. É sim ainda, a gente tem muita previdência ruim no mercado, mas já começaram aí a popularizar algumas previdências muito boas, que elas fazem que a aplicação do teu dinheiro durante o tempo em alguns fundos, bons fundos aí de investimento, tá? E você vai se favorecer
para longo prazo, para uma aposentadoria a longo prazo, para um dinheiro para o teu filho no longo prazo. E este produto ele exige sim muita atenção do investidor ao ser contratado, pois ele envolve vários detalhes peculiares, como a modalidade do plano, se é PGBL, se é VGBL, o regime tributário, se é progressivo compensável, se é regressivo definitivo, e fundos de investimento que os recursos serão aplicados e as taxas também de carregamento. Então são coisas que você tem que ficar atento. As outras vantagens aí é sobre sucessão patrimonial, planos corporativos em que a empresa contribui também para o fundo, né, também para o funcionário. Fundos, eles são sem os comicotas, né, que os fundos tradicionais têm os comicotas. A alíquota de imposto de renda a partir de 10 anos, ela cai para 10%. Então, aquele investimento que você colocou num fundo de previdência privada, depois de 10 anos, ele cai aí para 10% o imposto de renda que você vai pagar sobre o ganho de capital que você teve durante o período, tá? E a possibilidade também de portabilidade entre fundos e o benefício fiscal do PGBL. Você consegue aí abater até 12% no teu imposto de renda, mas isso se você se enquadrar para ser beneficiado aí dessa isenção, tá bom? Na realidade, não é isenção, você acaba postergando o pagamento desse imposto.